Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Pergunto se está ok aqui, Sim. Vocês veem a minha tela? Sim, com certeza. Certo. Então, esse é um breve roteiro da minha apresentação. Eu quero começar com uma motivação, justamente nessa temática que o professor Hélio estava comentando, que é esse cenário atual que nós temos. Depois eu vou introduzir alguns conceitos bem básicos, bem fundamentais aí de visualização de dados e Visual Analytics, que são importantes, a meu ver, para que vocês entendam o exemplo, a aplicação que eu vou discutir em seguida. Então, nessa linha de aplicado no domínio de análise de dados de sensores, biosensores, vou comentar sobre outras possíveis aplicações também de maneira bem breve. E eu vou iniciar, então, colocando a evolução do paradigma experimental enquanto método científico para a geração de conhecimento novo, né? Então, o método científico experimental, como conhecemos hoje, que partiu da simples observação e descrição de fenômenos, e depois evoluiu para a geração de teorias explicativas e validação, também baseada em observação experimental, essa abordagem foi muito enriquecida e expandida com o advento dos computadores, que permitiram observar de maneira controlada fenômenos que nem sempre seriam naturalmente observáveis, né, no mundo real. Então, o advento do computador e a possibilidade de realizar simulações computacionais reforçou muito a capacidade humana de gerar e de validar teorias. E o que observamos já desde o início desse século XXI é no método científico, é uma combinação de todos esses paradigmas anteriores, com esse cenário hoje descrito de maneira meio genérica como Big Data, não é? Em que você tem uma vastidão de dados coletados no mundo digital, que também está disponível para observação e experimentação, o que expande ainda mais as possibilidades e coloca novos desafios. Então, hoje, a ciência da computação enfrenta grandes desafios na medida em que é preciso criar e disponibilizar um arsenal aí de ferramentas e tecnologias computacionais para lidar com esse desafio de extrair valor, ou seja, conhecimento de toda essa massa distribuída de dados, e um grande desafio é lidar com isso de maneira integrada. Esse cenário, ele é bem discutido neste livro, que eu acredito que talvez seja familiar para alguns de vocês, publicado pela Microsoft Research em 2009, e é uma coleção de textos que discutem isso que eles identificam, então, como quarto paradigma, que seria esse cenário da descoberta científica fortemente ancorada em processamento intensivo de dados. Então, isso gera, obviamente, como eu falei, uma demanda por soluções computacionais para servir esse propósito de descoberta científica, não só, e, ao mesmo tempo, abre perspectivas para novas ferramentas computacionais para servir a outros propósitos em muitas disciplinas, em diversas disciplinas. Nesse artigo que eu publiquei com alguns colaboradores, nós discutimos um pouco esse cenário no contexto de sistemas computacionais de auxílio a diagnóstico, né? Então, como a convergência entre esses novos dispositivos de aquisição de dados e essas novas técnicas de análise, técnicas computacionais de análise, vem viabilizando o desenvolvimento de sistemas computacionais cada vez mais sofisticados em termos de sua capacidade de gerar conhecimento novo, de ajudar pesquisadores especialistas a gerar conhecimento novo. Então, no contexto, em particular, de auxílio a diagnóstico, essa figura aqui que está lá no artigo, ela dá uma visão global
dos elementos envolvidos em um sistema de apoio a diagnóstico, digamos, nesse cenário orientado a dados, né? Data-driven seria o termo. Então, tem-se disponível hoje uma grande diversidade de dados sobre um paciente em particular, que estão lá desde os dados registrados na forma de texto, no prontuário médico, em documentos, exames clínicos, até dados que são coletados continuamente por dispositivos sensores que podem ser acoplados ao corpo do paciente e monitorar esse paciente continuamente, e todo esse universo de dados aqui, históricos e atuais, sobre o paciente, pode ser, então, pode servir de entrada para um sistema de diagnóstico. Mas, além disso, tem todo um universo de dados que está armazenado em repositórios relativos a outros pacientes, a outros casos, que também podem ser utilizados para se fazer, então, isso que nós chamamos genericamente de Data Analytics, e esses dados podem, então, ser recuperados, minerados, e, de novo, servir de entrada para esses sistemas especialistas que vão, por exemplo, gerar um diagnóstico a partir da integração de toda essa informação que está dispersa em múltiplas fontes. Então, são 3 questões fundamentais aí que estão sendo enfrentadas e que vão viabilizando as condições para que se construa esses sistemas efetivos de auxílio ao diagnóstico, que são o enorme avanço que nós temos observado na aquisição de dados, na medida em que avanços significativos em nanotecnologia, microfluídica, estado sólido, vão permitindo a construção de sensores cada vez mais minúsculos, cada vez menos invasivos e de custo cada vez mais baixo. Então, fica cada vez mais fácil se coletar dados. Aí nós temos os avanços nas técnicas de processamento e análise desses dados, uma diversidade de métodos que são oriundos de disciplinas diversas. Então, em computação, reconhecimento de padrões, aprendizado de máquinas, processamento de sinais, análise de imagens, processamento de língua natural, visualização de dados. Enquanto alguns desses métodos, eles focam em automatizar os processos de análise, outros buscam facilitar a atuação do especialista que está interagindo com esses métodos, inclusive com esses algoritmos, digamos, automáticos, né, mas que não são, talvez, tão automáticos assim. Em terceiro lugar, nós temos o desafio da integração desses dados aí, que são de diferentes naturezas e oriundos de fontes diversas, que é uma característica típica desse cenário conhecido como Big Data. Então, a construção de sistemas computacionais de apoio ao diagnóstico capazes de processar essa variedade de dados requer um arcabouço global aí para lidar com essa especificidade e essa variedade. Que é isso que nós estamos tentando ilustrar nessa outra figura aqui também do mesmo artigo, que é, então, você tem dados, você tem informações interessantes, potencialmente interessantes, que estão escondidas em muitos tipos de registros digitais. Pode ser texto, pode ser medidas geradas por sensores na forma de espectros ou de vetores de números. Você pode ter vídeos, você pode ter registros de áudio, você pode ter registros de imagem. Toda essa informação pode estar disponível sobre um paciente em particular e pode ser, então, integrada para servir de entrada para esse universo de técnicas aqui, que eu estou descrevendo genericamente como Visual Analytics, e que contempla, então, tanto o cenário de pré-processamento, tratamento que os dados têm que sofrer antes que eles possam servir de entrada para alguma técnica computacional, então, transformação, limpeza, vários tipos de manipulação, os algoritmos de aprendizado de máquina, que tentam extrair modelos a partir desses dados diversos que podem ser integrados, porém, você precisa ainda do especialista para atuar nesses processos aqui. E aí entra a disciplina de visualização de dados, a visualização como uma ferramenta que permite ao especialista interagir com esses processos e
passar o seu conhecimento como entrada para esses processos aqui. E essa integração de estratégias diversas que vai gerar o conhecimento desejado. Então, esses processos que são automáticos, na verdade, eles são semi-automáticos, porque nós precisamos do especialista em muitos pontos. Então, muito desse pré-processamento de dados envolve uma interação direta do especialista, assim como a execução desses algoritmos aqui requer uma interação direta do especialista. Então, é preciso apoiar o especialista nesses processos, e aí esse é o papel principal da visualização. Então, nós caímos, tudo isso está diretamente relacionado com essa disciplina conhecida também como ciência de dados, que é, de certa forma, justamente essa visão da computação enquanto uma disciplina data-centric, né, orientada a dados, bastante focada nas técnicas de inteligência artificial, focadas principalmente em aprendizado de máquina a partir de dados, em que o objetivo é tentar identificar padrões estatisticamente significativos em dados armazenados em registros digitais. Por outro lado, quem interpreta os dados e os modelos para tomar decisões é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem as limitações cognitivas inerentes ao ser humano. Então, essa visão de que a máquina é responsável por todo o processamento, nesses processos de aprendizado de máquina, ela não é exatamente correta, não é? Justamente porque, como eu apontei, tanto o tratamento inicial dos dados, como para que eles possam servir de entrada para os algoritmos que tentam extrair modelos, como a própria execução desses algoritmos requerem input humano. Então, é o especialista que vai dizer o que é relevante, se eu vou executar um algoritmo de aprendizado que vai gerar uma classificação dos dados, esse processo requer um subconjunto de dados que seja rotulado, e esse processo de rotulação, ele depende de um especialista, cabe ao especialista fazer uma rotulação que vai servir de entrada para o algoritmo de aprendizado. E mais do que isso, em última instância, é o especialista que vai interpretar a saída do modelo. Então, o papel do especialista aí, ele é bastante importante, e ele é complementar ao papel da máquina, do computador. Então, são capacidades distintas que precisam ser integradas para que se consiga, de fato, extrair o máximo de conhecimento de todos esses dados que estão disponíveis. Hoje já se fala de uma transição para um quinto paradigma, que seria esse cenário em que a própria máquina, ela já está contribuindo com os especialistas na geração de conhecimentos novos. Então, trabalha-se com dados e também com conhecimento que pode ser gerado pela própria máquina, que é isso que nós estamos tentando ilustrar com esta outra figurinha aqui, em que, além de toda essa diversidade de dados já disponível, porque eles são coletados naturalmente em vários processos que são executados digitalmente, você tem também um conhecimento que pode ser entrado novamente nesse conjunto de repositórios e servir também de ponto de partida para outros processos de extração de conhecimento e de interpretação. E ainda que a máquina esteja gerando conhecimento novo, então já se sabe, há exemplos aí na literatura recente, então, de essas redes neurais profundas, por exemplo, gerando texto ou gerando informação nova. Ainda que você tenha a máquina gerando conhecimento, o papel do especialista continua sendo fundamental para conduzir e direcionar esses processos. Por outro lado, o que é fato também é que os especialistas precisam se equipar melhor para atuar dentro desses paradigmas recentes aí de processamento computacional de dados, para conseguir explorar todas essas possibilidades introduzidas por esses novos cenários. Então, feita essa introdução, eu vou tentar, então, introduzir a Visual Analytics como um dos elementos da computação que pode contribuir para esse processo.
Então, essencialmente, em primeiro lugar, né, o que é Visual Analytics? Eu tenho essa definição aqui, que ela foi introduzida nesse livro de 2005, que descreve Visual Analytics como the science of analytical reasoning facilitated by interactive visual interfaces. E essa ideia está ilustrada nessa figura, que é uma figura que reúne e integra dois pipelines. Se nós separarmos esses dois pipelines aqui, nós temos dois pipelines tradicionais da computação. Então, nós temos o pipeline do Automated Data Analysis, que é, então, típico do que a gente executa quando executamos um algoritmo de aprendizado de máquina, que é, então, tentar extrair modelos a partir dos dados. Esse processo envolve uma interação do especialista para parametrizar adequadamente o modelo, para que ele possa produzir um resultado de maneira adequada, e é isso que vai gerar conhecimento. Então, esse primeiro pipeline aí, o do Automated Data Analysis, ele está ilustrado de forma um pouquinho mais expandida aqui nessa figurinha, que é uma figura que ilustra o típico pipeline de aprendizado de máquina, né? Então, você tem lá os dados, algum tipo de processamento, preparação, um procedimento que é o procedimento de aprendizado propriamente dito, que envolve, então, você treinar um modelo, e depois de treinar esse modelo vai ter que ser avaliado, e isso requer, de novo, um especialista, e talvez esse processo tenha que ser repetido até que se tenha, de fato, um modelo que foi aprendido a partir dos dados e que pode ser colocado, então, em operação para interpretar novos dados. Então, a partir dos dados existentes, treina-se um modelo que vai aprender quando novos exemplos forem apresentados. E nós temos o outro lado do pipeline, que é esse aqui, chamado de Visual Data Exploration, que também pode ser expandido aqui por um outro pipeline clássico, conhecido como pipeline de visualização de dados. Esse daqui foi introduzido nesse livro aqui nesse livro aqui de 99, que é um livro introdutório da área de visualização de informação, que ele descreve, então, esse processo, e veja que nesse processo aqui, nós temos o especialista, nós chamamos de usuário, não é? Então, o processo tem semelhanças com aquele pipeline anterior. Você tem, de novo, os dados, crus, sem processamento. Esse dado vai ter que ser, eventualmente, processado, transformado, para ser colocado num formato adequado, para servir de entrada para a próxima etapa. A próxima etapa envolve aqui um mapeamento visual. Por quê? Porque a visualização consiste em você gerar uma representação visual, gráfica, dos dados. E é essa representação visual com a qual o meu especialista vai interagir para interpretar a informação que está contida nesses dados. E é bem importante aqui para esse pipeline o fato de que prevê-se, não é, que o usuário ele seja capaz de interagir e retroalimentar as etapas anteriores, ou seja, refazer esse processo à medida que ele vai descobrindo informações sobre esses dados. Então, é um processo que está bem colocado aqui, é um processo essencialmente exploratório. Então, Visual Data Exploration, porque você tem uma representação visual que serve de base para uma estratégia exploratória. A Visual Analytics, o que ela introduz aqui de novo é a integração desses dois pipelines, é o reconhecimento de que não é possível só mapear dados diretamente em representações visuais, tampouco é possível só assumir que existe um processo de aprendizado que é automático e que não envolve o usuário. Então, a proposta é integrar esses processos de mineração automática com a capacidade proporcionada pela visualização, o fato de que
as pessoas conseguem interpretar figuras, a largura de banda aí da interpretação, quando a pessoa tem uma figura, ela é muito aumentada. E a integração dessas duas capacidades é que define o objetivo e o propósito aí do Visual Analytics. Então, o desafio que o Visual Analytics está tentando tratar é esse de ajudar os especialistas a interpretarem seus dados. Por quê? Porque esses dados, além de serem muitos, não é só que eles são muitos, eles são complexos, eles são muito bagunçados, né? Eles são não estruturados, redundantes, inconsistentes, são muito distribuídos, vêm de múltiplas fontes, tem muita informação ali que pode estar embutida, que precisa ser buscada, os dados estão em diferentes níveis de abstração, e quando eu falo aqui de dados, eu posso estar falando de dados, mas eu posso estar falando também dos modelos que foram extraídos a partir dos dados e que precisam ser interpretados. Então, o objetivo do meu especialista é tentar entender o que está acontecendo. E o nosso desafio é como ajudar esse especialista a tentar entender o que está acontecendo. Existe uma diversidade de dados que está bem ilustrada nessa figurinha aqui, que vem desse livro da Tamara Munzner, que é uma especialista na área de visualização, e eu não vou entrar em detalhes nessa figura, não é esse o meu objetivo, mas eu queria colocar dois elementos que são importantes aqui para o que vem depois, que é basicamente dados complexos, eles tipicamente são descritos por múltiplos atributos. Então, o conceito de um atributo de dados é um conceito importante, e para os nossos dados, em geral, nós estamos falando de dados que têm muitos atributos. Esses atributos, eles podem ser numéricos, então, os atributos são as propriedades que descrevem os dados. Essas propriedades podem ser descritas por valores numéricos ou por valores categóricos, mas o grande desafio aqui é que eu posso ter diferentes tipos de dados e muitos tipos de dados descrevendo o mesmo tipo de fenômeno. Às vezes, os meus itens de interesse, o que eu estou estudando, ele pode ser descrito simplesmente por uma tabela de itens por atributos, mas eu posso ter também estruturas muito mais complicadas. Por exemplo, eu posso ter uma rede e cada nó aqui da minha rede, ele é um item, e esse item, por sua vez, pode ser descrito por múltiplos atributos. Da mesma forma, se eu tenho uma simulação computacional, eu tenho lá um fenômeno contínuo que foi amostrado, e eu tenho uma grade de valores em cada posição, cada célula dessa grade, eu tenho, de novo, um conjunto de atributos que pode ser um conjunto grande. Então, eu posso pensar genericamente, nos exemplos que eu vou discutir aqui, eu penso genericamente que os meus dados são descritos por vetores de atributos. Nessa minha ilustração aqui, eu estou assumindo que esses atributos são numéricos, e eu estou assumindo que os meus dados são formados, por exemplo, por uma tabela, cada linha aqui dessa tabela, dessa matriz, descreve um item que foi observado. Mas, como eu disse, não precisa ser uma tabela, pode ser uma rede de itens que estão relacionados, então eu tenho uma informação a mais, que são as relações, ou eu posso ter esses valores aqui associados a uma grade que foi amostrada. E o grande desafio aqui é que esses dados, eles são, então, multidimensionais. Eu posso pensar nesses dados, eu posso tentar representá-los, né, ou abstraí-los geometricamente, como sendo pontos em um espaço multidimensional. E aqui está o nosso grande desafio, porque nós lidamos bem com um espaço tridimensional, mas à medida que nós aumentamos a dimensionalidade desse espaço, fica muito difícil enxergar, digamos, ou entender o que está acontecendo em termos do comportamento desses dados aí imersos nesses espaços de alta dimensionalidade. Então, a visualização de dados, uma das áreas da visualização de dados é isso que nós chamamos de visualização multidimensional, que lida com esse tipo de dado descrito por um número grande de atributos e, portanto, difícil de representar, difícil de enxergar em representações tridimensionais. Eu coloquei esse link aqui, eu vou chavear só para mostrar que
por exemplo, se eu pensar, né, que eu tenho itens de dados descritos por atributos numéricos e categóricos, eu tenho uma variedade enorme de estratégias para mapear esses dados em representações visuais. Esse site aqui, eu acho ele interessante porque ele ilustra algumas dessas estratégias aí, são várias. E o que isso diz para nós é, essencialmente, que eu posso criar muitas visões diferentes dos meus dados. Eu vou introduzir especificamente duas dessas técnicas que aparecem ali, porque são as que eu vou usar no meu exemplo. Então, eu estou falando de técnicas que são adequadas para se visualizar dados multidimensionais, ou descritos no espaço multidimensional. Uma delas, que é muito conhecida, muito interessante, é essa chamada de coordenadas paralelas, em que a ideia é muito simples. Ao invés de eu representar os meus, digamos, objetos geométricos em relação a um sistema de coordenadas cartesiano, em que eu estou limitada ao espaço tridimensional no máximo, esse autor, o Inselberg, ele propôs essa representação chamada de coordenadas paralelas. Essa figura aqui mostra, são pontos amostrados na superfície de uma esfera no espaço tridimensional, portanto. Ao invés de eu criar uma representação da esfera nesse espaço tridimensional, eu estou mostrar um sistema de coordenadas cartesiano, como eu faria tipicamente, eu estou usando aqui essa representação por coordenadas paralelas. Então, os três eixos que corresponderiam às minhas coordenadas x, y, z, ou x1, x2, x3, eles são desenhados em paralelo. E quando o Inselberg propôs essa técnica, ele propôs como uma forma de você enxergar entidades geométricas definidas em espaços de alta dimensionalidade. Mas, mais tarde, esse autor, o Eggman, que é um estatístico, ele introduziu essa técnica como uma estratégia de visualização de dados multidimensionais. Então, eu não vou mostrar os dois exemplos aqui, vou mostrar um deles, mas só para que vocês tenham uma ideia, então, neste caso aqui, é uma representação por essa técnica, chamada coordenadas paralelas, de um conjunto de dados pequeno, é um conjunto de dados antigo, que aparece muito quando a gente estuda algoritmos de aprendizado de máquina, é um conjunto de dados sobre carros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos descrevendo carros, por exemplo, né, quanto o carro faz, qual é o consumo, milhas por galão, número de cilindros, que é um atributo discreto, a potência, o peso, e a ideia aqui é exatamente a mesma, né? Então, para cada linha corresponde a uma instância de dados, uma linha naquela minha tabela de dados, e a polilinha aqui, uma linha em particular, ela corresponde a uma entrada aí naquela matriz de dados, e eu tenho aqui uma maneira de enxergar essa entidade, que nesse caso é descrita por 7 dimensões, né? É uma maneira de eu ver esses dados aqui em 7 dimensões. Então, essa é uma das técnicas chamada de coordenadas paralelas. E a outra técnica que eu vou usar aqui na minha ilustração é essa, que na verdade é uma categoria de técnica chamada de projeção multidimensional, e a ideia aqui é que eu tenha uma função para fazer um mapeamento desses meus dados que estão definidos em um espaço de dimensionalidade alta para um espaço de dimensionalidade baixa para o qual eu consiga gerar uma representação visual. Por exemplo, eu gero uma representação no plano. E o que eu quero com essa função de mapeamento é tentar preservar propriedades dos meus dados no meu espaço original. Por exemplo, eu posso querer preservar as distâncias do meu espaço original. Então, se eu tenho uma função de distância no meu espaço original, eu posso assumir que essa função de distância me dá uma medida de dissimilaridade entre essas minhas entidades multidimensionais, e eu quero mapear, então, criar uma representação no espaço bidimensional em que essas dissimilaridades sejam preservadas. Eu posso querer preservar outras propriedades do meu espaço original, eu posso querer preservar vizinhanças, por exemplo. Então, esse é um exemplo de um mapeamento visual gerado com essa estratégia. Nesse caso aqui, os pontinhos, cada pontinho corresponde a uma imagem como essas que eu ilustrei aqui.
Então, veja que, nesse caso, o meu vetor, a minha instância multidimensional, é uma imagem em níveis de cinza, uma imagem de 28 por 28 pixels. Então, eu tenho 784 atributos descrevendo a minha imagem, certo? Aquele meu vetor é um vetor de 784 posições, e, portanto, eu tenho um espaço de dimensionalidade 684. Para cada imagem, eu tenho um rótulo que corresponde ao dígito que essa imagem aí representa. Esse conjunto de dados é bem conhecido, é o conjunto de dados chamado de MNIST, que é o Written Digits, né? Então, são dígitos escritos à mão, e é um algoritmo muito usado para validar algoritmos de aprendizado de máquina, por exemplo, se o algoritmo consegue classificar, diferenciar entre as imagens. E nesse caso aqui, eu estou usando a cor para indicar o rótulo de cada imagem. Então, eu tenho os 10 dígitos, de 0 a 9, e eu tenho aqui um mapeamento desse espaço original, que tem dimensão 784, nesse meu espaço de dimensionalidade baixa aqui, que tem 2 dimensões. Então, eu fiz esse processo de mapeamento, obviamente perdi alguma informação, mas eu tenho um jeito eu tenho uma visão aproximada do comportamento dos meus dados naquele meu espaço original. E com isso eu chego, então, no meu ponto aqui principal da minha apresentação, que é ilustrar, então, como esse tipo de técnica pode ser usado, por exemplo, na análise desses dados aí de sensores e biosensores. Então, esse trabalho é uma colaboração aí com o grupo de pesquisa do professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, do Instituto de Física. Eles trabalham, então, desenvolvem esses sensores, biosensores, em escala nanométrica, e dessa colaboração aí, das necessidades desses usuários para interpretar esses dados, resultou essa ferramenta que a gente chama de PEC Sensors, que é o software que incorpora técnicas como essas que eu ilustrei, de coordenadas paralelas, projeções multidimensionais e outras, para apoiar a análise e a interpretação dessas respostas elétricas geradas por esses sensores e biosensores. Esse trabalho foi resultado foi um desdobramento, na verdade, do trabalho de doutorado de um colega aqui do ICMC, o Fernando Pavlovich, que já nem está aqui no ICMC, na verdade, hoje ele está em Dalhousie, e um ponto interessante aqui é assim, por que usar uma ferramenta de visualização para interpretar esses dados, se os pesquisadores já têm números que mostram o quão preciso é um sensor ou um biosensor? Então, o ponto aqui é que, na fase inicial de desenvolvimento de um sensor, de biosensor, os pesquisadores estão engajados em testar alternativas, e é nessa fase que a visualização tem um papel importante. Como eu disse, ela é uma ferramenta exploratória, justamente ao permitir que se enxergue o comportamento dos dados nesse espaço multidimensional. Então, e é isso que o meu exemplo aqui, a seguir, ele ilustra. Esse exemplo, ele está relatado neste artigo aqui, que discute justamente algumas contribuições aí vinculadas com o PEC Sensor. Então, nós escrevemos como é que algumas dessas técnicas de visualização foram utilizadas para resolver o problema de otimizar a configuração de uma unidade sensora para detectar ácido fítico. Então, esse é o problema. O que os pesquisadores estavam, então, estudando eram esses filmes nanoestruturados, usando o método layer by layer. Eles tinham esses filmes, então, depositados em 50 pares de eletrodos interdigitados de ouro, e eles tinham 3 configurações que eles estavam estudando para esse sensor aí, que tinha por objetivo, então, detectar ácido fítico. Então, era um eletrodo simples, um eletrodo revestido com um filme LBL, difitase, alternado com um polímero, PAH, e uma outra configuração que era esse eletrodo revestido de filme LBL, de PAH, alternado com PVS, um outro polímero. Então, esse estudo aqui ilustra o conjunto de dados, eram amostras com 6 diferentes concentrações de ácido fítico. Então, sem o ácido fítico e concentrações, diferentes níveis de concentrações aqui da substância, essas 3 configurações de sensores,
E o que eles estavam medindo, então, era a resposta elétrica por espectroscopia de impedância, no intervalo de frequência aí de 1 até 10 a 7 Hz. Então, eles tinham 10 espectros dessa resposta elétrica, foram coletados para cada amostra. Isso me gera partes reais e imaginárias. Nessa análise aqui, que foram usadas para calcular capacitância e perda, nessa análise aqui, a gente está considerando só a capacitância. Então, está aqui a ilustração daquele conceito que eu apresentei no caso das imagens, agora para os dados dos sensores. Então, aqui cada pontinho corresponde a um espectro medido. Nós temos aqui as três, nós temos aqui as três configurações de sensores. A cor aqui de cada bolinha, que representa um espectro, corresponde à medida, indica, não é, a concentração da amostra que foi medida. E nós temos, então, aqui o comportamento desses três sensores. Nós temos foi usada aqui uma técnica de projeção em particular, a IDMAP. Eu não vou entrar em detalhes dela, tem uma grande diversidade de técnicas, mas essa aí em particular funcionou bem para esses tipos de dados. Então, o que a gente vê aqui é que mesmo o sensor simples, né, ele consegue até fazer uma relativamente boa diferenciação aqui das amostras nos diferentes níveis de concentração. A gente vê que os sensores têm comportamentos diferentes. E uma pergunta que vocês poderiam fazer, então, mas como é que a gente sabe, né, como é que eu sei como as diferentes regiões do espectro estão contribuindo aí para a diferenciação das amostras? E aí eu tenho uma outra visão desses dados que pode ser obtida com a técnica de coordenadas paralelas. Eu tenho aqui as amostras para uma das configurações de sensores, o PAH-PVS, exibida aqui, então, em coordenadas paralelas. E aqui eu vejo como diferentes regiões do espectro, porque aqui, né, cada eixo corresponde, então, a uma medida em uma determinada frequência do espectro. E eu vejo como as diferentes frequências contribuem de maneiras diferentes aqui para a diferenciação das minhas amostras, né? E nós podemos, e é isso que nós fizemos aqui, nós podemos calcular aqui uma métrica da capacidade de diferenciação que cada frequência do espectro tem, e é isso que está ilustrado nessas caixinhas aqui. A métrica que nós estamos usando é uma métrica chamada de coeficiente de silhueta. Ela me dá uma medida de qual é a separabilidade das amostras em uma determinada frequência. Esse coeficiente, ele varia de -1 até 1. Quando é 1, eu tenho a melhor separabilidade. Quando é -1, eu não tenho separabilidade. Eu estou indicando isso daqui. Então, em azul, quanto mais cheinha de azul a caixinha está, mais próximo de 1 eu tenho esse valor. E quanto mais cheinho de vermelho, mais próximo de -1. Então, olhando aqui, nós temos uma ideia do comportamento do espectro. E o que eu posso fazer é executar um algoritmo de otimização, por exemplo, usando esse coeficiente de silhueta como entrada e identificar automaticamente quais são as frequências do espectro que contribuem para melhor diferenciar essas amostras. Então, é isso que foi feito aqui, e nós temos, então, a projeção dos espectros, mas agora sem considerar todo o espectro de frequências medido, mas só as frequências selecionadas como sendo as que contribuem melhor para a separabilidade. E nós vemos, de fato, uma melhora na separabilidade das minhas amostras, mas, mais ainda, se nós considerarmos não uma das configurações das unidades sensoras, mas as três em conjunto, nós conseguimos chegar a uma configuração ótima, que é essa que está ilustrada aqui. Na verdade, nessas duas figuras, é a mesma figura. Aqui no C, nós removemos essas amostras aqui, que são as que estão com concentração 10 a -2, que estão estão com um outlier aqui, dá para enxergar melhor o que está acontecendo nessa região, nessa figura. Então, esse é o cenário ideal para nós, o que os pesquisadores estavam buscando, que é o sensor diferencia muito bem entre as amostras de diferentes concentrações, com pouca variabilidade, né? Não tem muita dispersão das medidas. Então, isso se consegue quando se considera um subconjunto de 10 frequências extraídas de todas das medidas obtidas com todas as unidades sensoras e não com uma delas em particular.
Então, veja que essas técnicas, elas são genéricas, eu ilustrei aqui para esse tipo de dado, essas mesmas técnicas e o PEC Sensors, elas já foram bastante utilizadas em diversos estudos, por exemplo, para detecção de glucose, triglicérides, também com espectros de impedância, e em outras aplicações mais recentes, como detecção de câncer de próstata, de pâncreas e de mama. Mas eles podem ser usados também em outros domínios de aplicação, com outros tipos de dados. A ideia é a mesma, desde que eu consiga representar os meus dados nesse espaço multidimensional, essas técnicas são aplicáveis às estratégias de pré-processamento e de exibição, que tipo de recurso oferecer para o especialista varia. Eu ia mencionar outros tipos de aplicações aqui, mas, dado o adiantado da hora e também para deixar para as discussões, eu vou concluir, então. Então, basicamente, o meu argumento é de que a visualização é uma ferramenta com um enorme potencial, enquanto uma ferramenta exploratória e de apoio à interpretação na investigação científica. Mais do que a visualização propriamente dita, que é uma combinação de computação gráfica com interação humano-computador, quando se acrescenta a isso os algoritmos de aprendizado de máquina, nós temos, então, uma integração aí entre a capacidade computacional, que se caracteriza principalmente pela habilidade de lidar com volumes e de processar grandes volumes, com a capacidade humana, que é mais os processos cognitivos, o conhecimento prévio do especialista, a criatividade, tudo isso precisa ser utilizado, explorado ao máximo, para que se consiga extrair o máximo possível de informação do dado. Então, esse é o desafio aí do Visual Analytics, é a integração dessas múltiplas disciplinas. A minha ilustração, ela é, digamos assim, apenas uma amostrazinha do que é possível, há várias outras, tem uma riqueza aí de literatura nessa área, e eu acho que é isso. Eu agradeço aqui a alguns colaboradores que foram citados, alguns não aí explicitamente, e estou à disposição para perguntas, comentários, sugestões. Bom. A hora que você puder, aí você descompartilha para a gente voltar para o tema. Deixa eu só te... Muito bom, muito bom. Bem... Isso, compartilhar. Exato. Essa sua apresentação, só por curiosidade, quer dizer, você carrega o seu PowerPoint no Google Docs, é isso? E você faz de lá? Não, na verdade, eu não faço no Google Docs, professor, eu faço diretamente no Google Presentations, naquele G Suite, que é um conjunto de ferramentas da Google, uma delas é essa ferramenta de apresentação, então dá para gerar diretamente nela. Entendi. Então, ela tem a vantagem, então, que ela dá para compartilhar, por exemplo, um link, não precisa compartilhar o arquivo diretamente. Beleza, não ficou muito bom. Bom, achei bem interessante, eu acho que você conseguiu fazer uma apresentação bastante ampla. Recentemente eu tive um contato, inclusive, com o pessoal do Instituto Mauá de Tecnologia, que a gente até tem algumas pessoas do IDPESP, que é o projeto que a gente chama Internet das Coisas, que eles lá no campus colocaram sensores em vários lugares, sei lá, medir temperatura, medir alguma outra coisa. Vocês desenvolveram algumas aplicações com todo esse ferramental que vocês desenvolveram para aplicação específica à Internet das Coisas? Não com a Internet das Coisas, professor. Uma aplicação que eu ia mencionar e que eu acho muito, muito interessante é em monitoramento ambiental. Eu colaboro com um professor da Poli, o professor Nilson Padovese, e um professor que é do Instituto de Ecologia da Unesp de Rio Claro, o professor Milton Ribeiro,
Eles estudam, eles colocam sensores para registrar os sons em um ambiente. No caso do Linilson Padovese, ele desenvolve microfones para serem colocados debaixo d'água. Então, ele tem gravações de sons que foram gerados debaixo d'água. No caso do Milton, e, na verdade, essa é uma área, tem é uma área nova da ecologia, em que o que os pesquisadores fazem é registrar o que está acontecendo no ambiente, colocando lá um microfone. Então, é um outro exemplo desse cenário em que a disponibilidade de você ter sensor de baixo custo cria uma possibilidade que, então, ao invés do pesquisador ir no campo e olhar o que está acontecendo por dias, ele tem que ficar lá e ele tem que registrar, enfim, ele pode ir lá, deixa o microfone e depois ele pega as gravações de áudio, e aí ele tem que, mas é um cenário parecido com esse que o senhor está falando, no sentido de que é muito fácil a gente coletar o dado, está ficando cada vez mais fácil, e vem dado de tudo quanto é lugar. Então, dados, por exemplo, obtidos de internet das coisas, de sensores dessa natureza, eles são tratáveis por técnicas semelhantes a essas. Não desenvolvemos nada específico, mas algumas dessas técnicas eu diria que elas são genéricas, do ponto de vista do processo de mapeamento. Então, as ferramentas não são genéricas em geral, porque o pré-processamento, que é o que vem antes, e o pós-processamento, que é que tipo de recurso você precisa fornecer para um especialista conseguir interagir com aquelas representações e extrair mais conhecimento, isso é muito dependente do domínio. Mas o processo de mapeamento em si não é. E aí o que eu vejo é que a nossa capacidade acaba sendo limitada, quer dizer, nós não conseguimos interagir com todo mundo que tem dados e que gostaria, talvez, de desenvolver ferramentas para essas áreas. Então, eu tenho trabalhado principalmente com texto, nessa área que é chamada, então, de Text Analytics, eu colaboro com alguns pesquisadores, então, o objetivo é gerar essas representações visuais, os dados são texto, com esses grupos, esses dois colegas aí, que têm, então, dados que são de áudio, registros sonoros, que é um tipo de dado bastante complicado, porque ele acumula muito facilmente, e você pode ter lá uma gravação por horas ou talvez dias, e o que tem de interessante lá, não tem coisa interessante o tempo todo, né, então você tem que descobrir o que tem de interessante, e se o pesquisador tiver que ouvir, ele está perdido, né, e eu basicamente acho que as minhas áreas de atuação têm sido essas. Eu tenho colegas que trabalham com outros tipos de dados, e alguns eu acho que até relacionados mais com essa área aí de internet das coisas, mas não temos ferramentas específicas para esse domínio, não. Recentemente, eu acho que tive outros webinars, e o grande problema de análise tem a ver, pelo que eu soube, com a capacidade de computação, porque, em geral, o conjunto de dados é monstruoso, e não são laptops que a gente tem, computadores que a gente tem, que vai conseguir desenvolver isso, né? Então, alguns até me comentaram que existe, eu acho que no próprio Google, né, ele tem uma ferramenta, né, que ela, em geral, é pública, mas que, para que ela possa ser aplicada, você precisa ter, na verdade, uma capacidade de computação onde essa ferramenta vai ser utilizada. Vocês, no caso aí, para todo esse material que se apresentou, qual é a ferramenta que vocês usam para poder fazer toda essa análise? Nós temos usado equipamento desktop e alguns servidores de processamento. Dá para se fazer bastante coisa hoje em dia em GPUs, não é? A Graphical Processing Units, que hoje são processadores de propósito genérico e que são muito usados principalmente nesses modelos de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo, de deep learning, né? Então, a gente já tem bastante capacidade computacional até no desktop, se tiver várias GPUs. Esses recursos de processamento do Google, eles, em geral, você pode usar o recurso computacional deles, mas você pode também usar o seu próprio recurso computacional. Vários de nossos alunos trabalham com máquinas, assim, que são bem parrudas,
mas são máquinas que dá para comprar aí, dá para ter num laboratório, cada um ter a sua, né? O custo é alto, mas não é proibitivo. E o outro, mas se a escala realmente começar a ficar maior, aí tem que se cair mesmo nesses equipamentos de alto desempenho, né? Então, aí precisa ter esses clusters de processamento de alto desempenho, vários deles também utilizam ou disponibilizam GPUs para esse tipo de processamento intensivo aí, principalmente relacionado com essas redes neurais profundas, né? Então, tem até o CMAI, né, que é o Centro de Matemática Aplicada e Estatística e Computação Aplicada à Indústria, que é esse CEPID, que é sediado aqui no ICMC, eles têm um cluster de processamento computacional, eles atendem um universo grande aí de usuários que precisam de computação de alto desempenho. Então, a solução nesses casos é você ter realmente um equipamento multiusuário, né, que a pessoa submete lá os seus trabalhos, esse equipamento, o processamento é feito lá no cluster, e depois o usuário recebe o resultado, e no nosso caso, o que a gente tem que ter, então, em geral, é um cliente que, a partir dos dados retornados do cluster, vai fazer a visualização, vai gerar as representações visuais, o usuário vai interagir com esse cliente, e o processamento vai ser feito lá atrás no servidor. Especificamente com imagens, né? Vamos supor, você tem um conjunto de imagens aí durante você teve alguma experiência de uma aplicação especificamente, não com texto, mas só com imagens, e a partir das imagens tirar informação? Sim, imagens, nós temos, eu tenho um artigo com colaboradores já de algum tempo, em que nós discutimos o uso dessas técnicas para fazer análise de imagens, e eu tenho vários colaboradores que usam esse tipo de estratégia para apoiar, por exemplo, tarefas de classificação de imagens. A minha colega Rosane Minguim, no trabalho de doutorado do José Gustavo Paiva, que hoje é professor na Federal de Uberlândia, eles desenvolveram uma estratégia e um sistema que integra essas técnicas de projeção multidimensional, uma outra categoria de técnicas que é de árvores de similaridade, eles integram com classificadores. E aí o objetivo é apoiar um usuário que está treinando classificadores de imagens. Eles ilustram várias aplicações em conjuntos de imagem desses benchmark, não é, que são disponíveis aí na literatura. Eu já não me lembro se eles usam algum tipo se eles usam algum conjunto de dados específico, assim, de algum colaborador, mas eu sei que eles ilustram, por exemplo, para imagens médicas e para vários outros tipos de imagens. Então, esse tipo de técnica tem bastante potencial para fazer aprendizado de máquinas a partir de imagens. E isso é uma coisa que a gente estudou bastante, temos algumas contribuições, alguns colaboradores mais do que eu. Agora, no que diz respeito ao panorama internacional dessa temática, como é que, quem está mais evoluído, qual país está melhor posicionado, como é que esse tema é atual no mundo? A principal conferência da área de visualização é uma conferência que, na verdade, é uma confederação de conferências, são, acho que, 3 conferências grandes, que acontecem na mesma época, e é chamado de I3E, o I3E que patrocina, e é chamado de I3E Visualization Week. Ele acontece tradicionalmente nos Estados Unidos, e eu acho que os principais centros de pesquisa nessa área, eles estão nos Estados Unidos, mas tem bastante pesquisa na Europa também. Então, o principal evento é esse I3E Visualization Week, e na Europa, o principal evento é o Eurovis, o Europe Visualization, que é patrocinado pelo Eurographics. Então, tem bastante grupos ativos nessa área, e eu não sei se dá para falar genericamente
quer dizer, tem alguns nomes que são muito conhecidos, um deles, inclusive, é de um brasileiro, Cláudio Silva, que é colaborador do Luiz Gustavo Nonato, que hoje está, eu acho, em Nova York, mas já esteve em Utah, mas é uma área bastante ativa e tem acontecido muitas coisas, e a gente vê isso nessa conferência, que tem sofrido bastante modificações aí ao longo do tempo. Então, atualmente, são 3 eventos principais, que são o I3E, o I3E Visualization, em que o foco é principalmente em contribuições na área de visualização científica, em que os dados são gerados a partir de fenômenos contínuos amostrados. A Information Visualization, que é uma conferência mais na linha dessas contribuições que eu apresentei aqui, em que os dados são dados abstratos que vão ser espacializados para se criar uma representação visual. E tem o VAST, que é o Visual Analytics, Science and Technology, que lida bastante, então, com esse cenário do Visual Analytics. Então, é uma conferência que tem muitos exemplos em diferentes domínios de aplicação. É uma conferência, o foco é bastante aplicado em soluções para problemas reais. Isso é muito... agora, assim, só para a gente finalizar, que a gente já está chegando no final, do ponto de vista, vamos dizer, de trabalhos, de aplicações, né? Você, na tua apresentação, você citou alguma coisa que foi nessa questão dos sensores, né, na nanotecnologia e tal. Há alguma, assim, aplicação, assim, mais, assim, rasteira, estou dizendo assim, do nosso dia a dia aqui da sociedade, em que toda essa técnica foi aplicada e que trouxe uma informação importante para a tomada de alguma decisão? Olha, professor, o que eu vejo é que, por exemplo, grandes jornais como o New York Times e o Estado de São Paulo, eles criaram centros de tratamento de dados, né? E tanto num quanto no outro, eu me lembro de ter visto vários sites que mostram ferramentas disso que a gente chama de infográficos, né? Infográfico seria, talvez, um exemplo desse conceito aqui, num cenário, digamos assim, um pouco mais rasteiro, né? Esse rasteiro aí, digamos, entre aspas, né? Mas o fato é que, em geral, a ideia de um infográfico, mesmo quando ele é interativo, é de apresentar uma informação. Então, existe um dado, existe uma mensagem que alguém está querendo passar a partir desse dado, e isso daí é representado na forma de um infográfico. Então, tem vários exemplos aí, eu acho que hoje o New York Times, em termos desses grandes veículos de imprensa, é o que usa melhor esse tipo de recurso. Então, se a gente for lá, em algum site ali adicional do New York Times, tem vários exemplos, e eu acho que vários dos exemplos que estão lá, a gente vai encontrar, por exemplo, naquele site que eu ilustrei lá, aquele Data to Viz, né, que descreve vários tipos de técnicas. A diferença do infográfico para esse cenário que a gente está falando é que o objetivo do infográfico é essencialmente apresentar um conhecimento que já foi extraído do dado. A pessoa sabe o que ela quer que o observador veja, e ela gera a representação visual com isso em mente. No nosso cenário, é um cenário em que o dado está lá e alguém está tentando interpretar, entender. E esse alguém, ele não tem ainda hipóteses prévias sobre esse dado. Então, é uma ferramenta essencialmente exploratória. Eu não sei de antemão qual é o melhor jeito de apresentar o dado. E, portanto, eu preciso dar para a pessoa maneiras diferentes dela enxergar o dado dela. E ela vai ter que descobrir, e ela vai ter que interagir para descobrir mais. Então, esse processo de interagir e ter, então, esse loop contínuo, esse laço com feedback, eu acho que ele constitui o diferencial quando a gente pensa nessa disciplina enquanto um apoio ao processo de descoberta científica, que aí é muito mais complicado do que o infográfico. O infográfico, ele já é eu diria, uma disciplina difícil, você gerar bons infográficos é difícil, mas o contexto que a gente está falando é um contexto muito mais complicado, que vai muito além do design visual e que cai, então, nessas questões de
Como é que eu vou recuperar o dado de um jeito eficiente? Como é que eu vou ter a informação que eu preciso na hora que o meu usuário precisa? Como é que eu vou mostrar para ele o que ele precisa ver e não mostrar para ele o que ele não precisa ver e que não vai ajudar nesse momento? Então, aí, os desafios são bem maiores. Muito bom, isso agora ficou bem claro. Quer dizer, no caso aí, então, assim, para a obtenção desses infográficos, basicamente, o caminho para até chegar a ele é basicamente usando muitas das ferramentas que você apresentou aqui na tua apresentação, é isso, né? É isso? Eu acho que é isso. Isso aí. Olha, eu queria, então, agradecer mais uma vez, Maria Cristina, essa excelente apresentação. Eu acho que, para quem tiver interesse em entender essa temática do Visual Analytics, eu acho que esse webinar seu é essencial para a pessoa assim, poder colocar e entender, e é, como você falou, uma área assim, muito ampla, com muitas possibilidades. Queria, então, agradecer mais uma vez a sua apresentação, a todos que também estão nos acompanhando aí no YouTube. Algumas perguntas, alguma coisa que tiver lá, depois eu vou copiar e passar para a professora Maria Cristina. E queria, então, passar diretamente a palavra para você, para as suas considerações finais, para a gente terminar esse webinar, por favor. Eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer, eu gosto muito de falar da minha área de pesquisa, então, para mim, foi uma satisfação, e eu fico à disposição, caso alguém queira perguntar alguma coisa, né, meu e-mail é cristina@icmc.usp.br, fiquem à vontade para mandar comentários e sugestões, e, mais uma vez, só posso agradecer aqui a oportunidade, foi uma satisfação. Um abraço, obrigado. Então, boa noite a todos, boa noite, Maria Cristina, e até a próxima, então. Boa noite, obrigada, professor.